Esse episódio tem o apoio de Peculiar Madame Juju, presentes divertidos e decoração selecionados pela madame mais peculiar da internet. Entre 1 e 20 de março de 2021, a cada R$50 em compras não cumulativas, você ganha um cupom para participar de um sorteio sensacional. Mais detalhes no site peculiarmadamejuju.com.br. E lembrando que estamos no Apoia-se, e com o valor mais barato que a sua cervejinha artesanal que você vai tomar amanhã, você dá um grande apoio pra gente. É só entrar em apoia.se/Quina do Mundo. Um abraço. Fala, valentes ouvintes do Quina do Mundo. Vamos aproveitar para falar porque ainda podemos, né? Talvez isso vá mudar logo logo. Estou aqui com o meu, sou Paulo Jabardo. Estou aqui com meus colegas Thiago Januzzi. Opa! André Gomes. Fala, galera. E uma convidada especial, Priscila Leal. E aí, fala um pouquinho sobre você, Priscila. Oi, pessoal. Também trouxe esse pedido. Boa! Isso churrasco, galera. Então, eu sou geóloga de formação, trabalho já há um tempinho, que eu não vou falar para não revelar a idade, no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, mas também atuo no Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia, que é conhecido também como SINTPq, que tem como base empresas públicas e privadas de pesquisa, ciência e tecnologia. Legal, Priscila. Vem cá, então você está envolvida com o sindicato. É isso aí. E por que você faria uma coisa dessa, hein? Você quer não fazer nada, é isso? Vagabundo. Isso é coisa de vagabundo, né? Vagabundo. Então, eu sei lá, eu gosto de uma treta, né? Eu acho que a primeira coisa é isso. E agora, falando mais profundamente, eu acho que assim, eu não consigo não me indignar com as coisas. E aí, ao invés de eu ficar me indignando no cafezinho, me indignando no churrasco de família e essas coisas, e todo mundo fala, puta que pariu, essa mulher é chata. Então eu resolvi me indignar institucionalmente e tentar fazer disso alguma coisa útil, né? Enfim, entrei pro sindicato, fui convidado, os caras em assembleia falaram, você pega o microfone, vai lá, dispara um monte, reclama. Acho que você não quer fazer parte da diretoria do sindicato? Isso foi em 2018, ou seja, eu sou meio nova no movimento sindical, embora já tenha trabalhado bastante com representação dentro da empresa e tal. E aí eu resolvi ir e tô adorando, tô gostando bastante. É bastante treta, bem legal. Pô, treta institucional, né? Institucionalizada, isso. Mas eu não ganho nada mais por isso, antes que perguntem. É um trabalho completamente voluntário. Na verdade, assim, eu tenho liberação parcial, né? É um acordo com uma coisa que se chama ACT, Acordo Coletivo de Trabalho. Aí, no Acordo Coletivo de Trabalho, que o sindicato faz junto à empresa, está lá escrito a liberação dos dirigentes sindicais. Então, eu tenho meio liberação. Então, no fim, é o cabo, quem me paga é a empresa. Eu recebo meu salário lá, e aí, meio período, eu me dedico às atividades sindicais. É assim que funciona. E outro período e meio você se dedica ao resto, né? Ao resto, né? Casa, trabalho, todas as outras tretas. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. Por que todo filme de mafioso já feito um pré-requisito para você ser um mafioso poderoso é comandar um sindicato? Ah, é. Tipo Jimmy Hoffa, Sopranos, Pink Blinders e tal. Então, cara, isso é uma coisa do sindicalismo norte-americano, né? E eu acho que também tem um pouquinho de romantismo aí nas coisas, mas não que não tenha acontecido algumas bombas e tal, né? Mas o que acontece é o seguinte, os caras têm organizações ali, né, de trabalhadores que às vezes junta aquele espírito revolucionário que tinha do começo do século XX nos Estados Unidos, em que você tinha muita treta mesmo entre sindicato, entre empresa, dono de empresa fechando fábrica, tacando fogo com gente dentro, essas coisas.
então era fogo contra fogo, e aí tinha um pessoalzinho que meio do mal, meio mafioso aí, que começou a se infiltrar em sindicatos também, assim como milícia na polícia, entendeu? Então, alguns sindicatos realmente começaram a ter um papel, como é que se diz? No filme do Hoffa fala bastante sobre isso, né? Você tem uma relação, assim, incestuosa com a máfia, né? Com aquela máfia italiana, irlandesa e tal, né, dos Estados Unidos. E aí, alguns sindicatos passaram a virar um braço aí dessa máfia. Mas, assim, é lógico que, como a tentativa sempre do Estado, e naquela época o Estado norte-americano, queria atacar movimentos de trabalhadores, ele começou a pintar o movimento sindical com essa tinta, né, de máfia. Tanto é que a palavra sindicat passou a ter um sentido bastante pejorativo, né? Qualquer seriado aí é o sindicato do crime, né? Coisa desse tipo. Exatamente. E aí o pessoal usa mais union, exato, né? Então, mas isso não quer dizer que todos os sindicatos são assim, certo? Também uma tentativa de demonizar aí, de vilipendiar os sindicatos, né? Isso aí, Hollywood trabalhando para poder com o trabalhador. Não só Hollywood, né? Pô, eu acho que eu devia ter feito uma pergunta antes, mas eu vou fazer agora. Então. Por que criaram sindicatos? Parece óbvio. Legal. Boa. Então, eu tenho uma resposta curta, cara. Porque se vai se foder, eu não quero essa resposta de novo, não. Pô, mano, por que tanta agressividade aí? Calma, vamos melhorar o clima aqui no Quina do Mundo. Pega uma cerveja aí, É o seguinte, negociação entre trabalhador e capitalista é o mesmo tipo de negociação entre pescoço e espada, entendeu? Numa execução. Boa. Talvez se você colocar pescoços suficientes, a espada não consiga cortar mais. Vou resgatar, então, processo histórico, assim, aí a gente fica, 2 horas falando nisso, tô brincando. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um livro do Engels, lá vai a comunista chamar o Engels, né? Do Engels, chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Uhum. Cara, tá ligado o filme Gore, de terror? É aquilo, cara. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra era um negócio, assim, plena Revolução Industrial. Imagine só vocês, lá na primeira metade do século XIX. Só um parênteses aqui, um negócio que eu dei uma pesquisada que eu achei muito interessante. Um negócio que foi visto como um puta avanço foi na Inglaterra uma lei chamada Factory Act, de 1833, certo? E aí, esse Factory Act, essa lei da fábrica, ela proibia ou impedia crianças com menos de 9 anos de trabalhar. Crianças de 9 a 13 anos podiam trabalhar apenas, entre aspas, 8 horas, né? E de 14 a 18 estavam limitadas, entre aspas, a trabalhar apenas 12 horas por dia. Então a gente... Paulão resumiu, é mais ou menos isso, era tipo assim, famílias inteiras trabalhando, criança de 5 anos de idade já pegava no batente, já conseguia segurar lá as maquininhas a vapor, já dava para trabalhar nas caldeiras e tal, uma coisa super insalubre. O pessoal vivia até, 26, 27 anos de idade, 30 anos de idade já estava morrendo, pé na cova, dadas as condições de trabalho. Muitas famílias não ganhavam o suficiente para nem sequer ter um lugar para morar, então morava dentro daquelas workhouses, que eles chamavam, se não me engano, não falha a memória, acho que era isso o nome, em que as pessoas viviam amontoadas, assim, isso, assim, para o nosso cenário aqui brasileiro, lembra muito senzala, cara, uma coisa muito, muito horrível. As pessoas dormindo, o rato passando, criança mordida por rato, sabe, essas coisas. E nesse livro do Engels ele retrata porque ele morou lá com esse pessoal, né? Embora ele fosse filho de industrial, ele morou, inclusive arrumou mulher lá e retratou com detalhes, né? No livro o que era isso. Então as condições de trabalho eram essas aí. Era a exploração máxima. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a ficar realmente meio puto. E começou a se organizar, né? Em associações de classe, né?
E aí passaram a reivindicar melhores condições de trabalho, principalmente. A primeira reivindicação era a diminuição de jornada de trabalho. Porque os caras trabalhavam 16, 12 horas, 16 horas, né? Porque eles queriam redução para 12. Era um negócio impensado, era de condições de trabalho desumanas que eles queriam, pelo menos, que humanizasse, sabe? Partiu daí, os sindicatos nasceram daí teve toda uma história de desenvolvimento que a gente pode ir, à medida que a gente for conversando aqui, vai falando. Então, só lembrando, né, que os sindicatos eram proibidos, né, em geral. Sim. Nessa primeira fase. Então, por exemplo, o pessoal costuma fazer uma certa tração paralela ou dizer que os sindicatos começaram com aquelas corporações de ofício da Idade Média, as né? Guildas, as guildas, né? Tem. Assim, é lógico que tava o formato ali, alguma coisa tem alguma influência. Mas a questão fundamental aqui é a seguinte: você não dá para você separar os sindicatos da Revolução Industrial. Sim. Por quê? E é isso que a gente não pensa muito nisso aí. O fato é o seguinte, quer dizer, antes da Revolução Industrial, toda a manufatura era artesanal. A habilidade do artesão era o que valia. A partir do momento que você começa a pôr máquinas, e que naquela época podia custar uma pequena fortuna qualquer máquina, então você começa a criar uma simetria entre o dono da máquina, que tem puta grana, rico pra cacete, e o coitado do artesão que opera aquela máquina, que já não tem mais habilidade nenhuma. Uhum. Então você vai piorando a situação do cara. E logo no começo da Revolução Francesa, né, já 1791, teve o que chama Loi Le Chapelier, certo? Aí, ó, liberais aí, né? Que foi aquela coisa, combatendo a Idade Média, né? Combatendo a Idade Média. Então vamos acabar. Eles liquidaram com as guildas. E com isso também acabaram com o direito à greve. E eles declaravam assim: a norma é o livre empreendimento. Essa lei sobreviveu até 1864. Apesar do protesto dos sans-culottes, né, que eram os revolucionários franceses mais radicais e pobres, em geral. Uhum. Mas você pega no início do surgimento dos sindicatos, né? Eu vou pegar um exemplo aqui de um sindicato americano que tem um nome bem peculiar, né? Que era o Noble and Holy Order of the Knights of Labor. Ficou muito forte, né, em 1880, mais ou menos. Ele chegou a ter, mais de 800 mil membros. Uma das coisas principais que eles defendiam era justamente a redução da jornada de trabalho, né? Mas ele já se falava numa jornada de 8 horas. Eles foram interessantes porque eles também eles eram abertos a pessoas de qualquer gênero e raça. Então você podia ser negro, você podia ser mulher, você podia participar do sindicato. Você podia ser um trabalhador qualificado ou não. Isso não era também relevante para eles. Eu só achei uma coisa legal aqui desse sindicato, que tinham 4 tipos de profissões que eles não aceitavam. Quais? Vocês têm ideia de quais são? Prostitutas? Prostitutas? Não. Publicitários, certeza. Publicitários, certeza, cara, certeza. Banqueiros, advogados, vendedores de álcool e apostadores profissionais, né? Gamblers, né? Faz sentido. Só o vendedor de álcool. Liberais. O vendedor de álcool achei sacanagem, mas tudo bem. Não, mas sabe o que é? Tem uma diferença. Por que eu comecei da Revolução Industrial e o Paulão lembrou bem as corporações de ofício? Realmente, se você for fazer formalmente qual que é o início dos sindicatos, né, das organizações trabalhistas, né, de trabalhadores, aí você vai ter que se remeter realmente às corporações de ofício. Mas as corporações de ofício, elas tinham uma outra intenção, que era realmente regionalizar e fazer panelinhas, por assim dizer, pela concorrência da mão de obra, ou seja, era regular a concorrência da mão de obra. Já os sindicatos pós-revolução industrial, com essa pauta que o Thiago nomeou, né, redução de jornada de trabalho, melhoria das condições de trabalho e etc., que data aí da revolução industrial, percebe, é uma pauta bastante diferente. Já tem uma evolução, assim, por assim dizer, dessas agremiações de trabalhadores, né? Então, por isso que eu peguei, eu acho que essa, na minha opinião, foi a partir dessa data ou desse movimento histórico que realmente começou um sindicalismo que não é o que a gente tem hoje, obviamente, mas um sindicalismo com umas pautas que... Engraçado, de vez em quando elas voltam à tona, por exemplo, a redução de jornada de trabalho é algo que está sendo volta e meia discutida e hoje em dia, então, por conta da questão do pleno emprego, a manutenção de emprego e etc e tal, é uma pauta bem forte. Já que a gente está falando de história, né, só pegar alguns antecedentes de greve. Egito Antigo, 20ª dinastia, Ramsés III,
dia 14 de novembro de 1152 a.C. Os artesãos da necrópolis real pararam de trabalhar. Certo? E depois da negociação eles conseguiram o aumento. Então, talvez a primeira greve registrada e também a primeira vitória de uma greve, né? Oficial. Mas eram escravos ou Paulo? Não, provavelmente os artesãos ali, né? Os artesãos. A outro caso aí, existiu um fenômeno que é na Roma republicana, que é muito interessante. Secessio plebis. Tá? Basicamente uma greve geral. Os plebeus estavam fodidos, então eles declaravam isso aí e saía todo mundo da cidade, cara. Vocês querem isso aí? Então se virem com o que vocês têm aí. A última que aconteceu, teve 6 desses aí. A última que aconteceu foi 287 a.C. E eles conseguiram várias coisas. Por exemplo, a Constituição Romana Republicana tinha vários aspectos democráticos, que é justamente por isso. Agora, o curioso dessa última, né, foi o quê? O motivo que teve essa briga, né? Só para mostrar que imperialismo e direitos trabalhistas não são mutuamente exclusivos. Sempre lembrando disso. O que aconteceu? Os caras, os romanos e a maioria dos soldados eram plebeus, né? Conquistaram uma região lá. E na hora de dividir as terras, só deram para os patrícios. Aí os plebeus ficaram putos, a gente morre pra vocês ficarem com a terra, e aí depois disso não teve mais. Mas é só um detalhe curioso. Mas é interessante pra caramba isso aí, pô. Você falou da Constituição Romana, é isso? Então, isso é engraçado como a coisa se repete. É a partir do movimento de trabalhadores que você tem, do movimento organizado de trabalhadores, né? Em torno de agremiações, representações ou sindicatos, né, que você tem aí algumas ações políticas, do tipo a nossa Constituição de 88, se não fosse sindicatos, não ia rolar. Não ia rolar redemocratização, não ia rolar essas coisas. Peraí, mas rico não gosta de dar do seu coração, oferecer coisas para os pobres e os trabalhadores? Como é que você fala uma heresia desse tipo? Só a Bia Dória que se preocupa com é verdade. É verdade. Você vê ela até pinta os murais de preto, né? Que tristeza, cara. Pois é. Terrível. Como é que começou o sindicalismo no Brasil? Cara, essa é uma questão que eu acho que eu vou brigar aqui com você. Porque com certeza você vai dizer que foram os anarquistas. Não, eu vou falar pelo seguinte. Porque a gente tinha uma coisa no Brasil que teve até 1888 que se chama escravidão. Pois é. Certo? E eu não sei, me parece que, cara, quando você tem escravos em abundância, né, eu não sei, os outros direitos me parecem meio supérfluos, entendeu? Então, cara, em 1889, esses trabalhadores livres, eles começaram a formar ex-escravos, né? Conhecido também como ex-escravo, eles começaram a formar organizações. Isso porque, assim, desde antes eles estavam já acostumados, mesmo sendo escravo, não tem direito porra nenhuma, eles já estavam acostumados a se organizar. Afinal de contas, quem leva chibatada todo dia sabe o valor da solidariedade. E aí, os caras já formava quilombo, o bagulho era organizado. Pergunta para os arqueólogos por aí, pessoal de história, vai contar umas histórias muito bacanas, né, sobre formação de quilombos e organização. E aí esses caras, eles começaram a a partir de um ano depois, assim, coisa imediatamente após, já formar associações de trabalhadores livres. Porque, veja só, qual que era a principal reivindicação deles? Eu até anotei o primeiro nome da associação, eu fiz uma bagunça aqui, assim que eu achar, eu falo. Eles queriam o fim do castigo físico. Aliás, o Brasil teve várias revoltas, inclusive teve a revolta das Forças Armadas, exatamente. A Marinha. Eu ia citar isso. Contra castigo físico. Então, assim, trabalhador, mesmo depois da escravidão, levava chicotada. E não era só no Brasil, não. Tem uma história que eu tô louca pra comprar fizeram até um mangá, mas não tem no Brasil, tô louca pra comprar, que se chama Kanikozen, no Japão. Era um navio caranguejeiro. E no começo, se não me engano, na primeira metade do século XX. E aí esses caras ficavam lá embarcados meses, a fio, sei lá quanto tempo, e era aquele esquema industrial, né? De navio caranguejeiro já, e o pessoal tomava chibatada, tinha castigo físico para quem saísse da linha. E aí eles fizeram um motim lá, tomaram o navio,
enfim, contra essa história de você bater em trabalhador que não alcança a meta. Então, no Brasil você tinha a perpetuação aí do castigo físico, herança da escravidão, e aí os trabalhadores se organizando para reivindicar o fim do castigo físico, entre outras demandas, né? Talvez aí então, a partir daí que teve. Porque, assim, tem a história, Paulão, vamos dizer, tem muita gente que diz, e é uma história, e é verdade, uma história bem bacana, da herança que a gente tem do sindicalismo anarquista, que veio com a imigração. Mas isso ele é muito centrado em São Paulo, entendeu? Se a gente for pensar no Brasil todo, a gente tem que considerar esse movimento dos trabalhadores livres, né? Não, isso tem. Aí depois, na época quando teve o golpe em 64, você tem lá as ligas camponesas, né, com o Julião, tudo. Mas o problema é o seguinte: revolta no campo tem uma característica diferente de revolta na cidade. A organização no campo é muito mais complicada, né? Tem menos gente, é mais longe. É mais sangrento. Com certeza. É mais fácil de apagar arquivo. Exatamente. Eu lembrei aqui, eu peguei aqui o nome. Se chamava daquela organização dos trabalhadores, a primeira organização de trabalhadores livres, né? Ex-escravos, no Rio de Janeiro. Chamava Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiches e Café. Eram os estivadores, né, cara? Sim. Então esse foram os primeiros. E eles eram contra o castigo, primeira pauta, castigo físico. Tá, uma pergunta, já que você leu a respeito disso. Esse pessoal aí, os que não eram descendentes escravos, os brancos, se associavam com eles? Como é que era essa relação? Porque isso é uma coisa que é meio... não se fala muito no Brasil disso, né? Então, você tinha todo o pessoal isso aqui era o quê? Era a República Velha, né? Então, você tinha todo um pessoal, por assim dizer, mais libertário, né? Embora naquela época era um pensamento muito mais liberal que dominava a elite, né? Quer dizer, naquela época... É o liberal da economia, né? Conservador dos costumes, né? Nada mudou, né? Puta merda. Mas assim, era um pessoal que tinha uma cabeça meio liberal, né? Tipo, não, a gente acha que essa coisa de escravidão, ela é muito, muito nojenta, cara. Isso não é legal. Eu acho que é melhor explorar o trabalhador assalariado mesmo, sabe? Nos moldes mais liberais, do pensamento liberal mesmo. Então, assim, você tinha vários autores aí que vocês vão lembrar melhor que eu, que escreviam contra a escravidão, aos castigos físicos, né, aos abusos e etc. Qualquer coisa que remeta à escravidão, mas que, por assim dizer, não achava que tinha também que tomar café sentado na mesma mesa que os trabalhadores livres, né? Sempre teve um ranço elitista, mesmo que, embora você escreva uma contra-escravidão, mas não necessariamente você acha que o cara tem que ganhar o mesmo salário que o seu, né? Um advogado, médico da época. Você pega o Joaquim Nabuco, fala muito sobre isso. Mas você vê que é algo constante no Brasil, né? Quando teve a lei das empregadas aí, né? Quer dizer, todo mundo ficou puto que as empregadas iam ter menos direitos do que o trabalhador comum, mas continuava só por dar alguns dos direitos que qualquer trabalhador tem. Teve revolta, xingamento na internet. Sim, cara, o aeroporto, né? Exatamente, né? O aeroporto tá parecendo uma rodoviária, né? Exato. Nossa, que comentário mais péssimo que esse. O Gessé de Souza fala isso no livro dele, né? Elite... Como é que era? Elite do Atraso. O Elite do Atraso, Ele realmente relaciona esse período escravocrata a uma coisa que está impregnada na nossa sociedade. E principalmente o que a gente chama de pequena burguesia, né? Ou classe média. Enfim, é essa coisa, esse ranço mesmo, né? Que é uma coisa que as nossas elites, ela não consegue se livrar, né? Desse o que parece, eles não querem melhorar a sua situação, né? Eles querem entrar pra classe de cima para poder ter empregado e fazer a mesma merda. Né? Só um comentário rápido sobre o Gessé. Eu gosto muito dele, sabe? Mas eu já li uns 4 livros dele e são todos muito parecidos.
Tá, só... ele só atualiza, né? Teve uma atualização agora com o Bolsonaro. Mas 100 brasileiros! 100 brasileiros! Impressionante, cara! Aí a gente chama o bugio de genocida. Olha, Olavo de Carvalho tá gritando agora. Com a mulher. Escapou. Nossa, que maldade. Mas, o Bozo, sei lá, o genocida. Então, ele atualizou, mas assim, o que mudou, né? Thiago, você é historiador, não é? Sim. Então, me conta, o que mudou? O que as elites brasileiras, a elite brasileira faz diferente desde a época do Império? Não muda nada. Inclusive, se bobear, grande parte das famílias são as mesmas ainda. Pois é, cara. Orleans e Bragança. Só um detalhe interessante. O primeiro movimento que se poderia dizer que foi uma greve no Brasil, greve mais nos moldes atuais aí, né? O cara para de trabalhar, sai, não sei o quê. Foi a greve dos tipógrafos em 1858. Essa eu não sabia. E aí você para pensar, porra, tipógrafo é uma espécie de elite, né? Uma sociedade que tinha um regime de escravidão. Elite, talvez não tanto por salário, mas principalmente porque, porra, se tinha alguém que recebia as notícias, eram eles, né? Uhum. Então se tinha alguém que estava informado naquela época, eram eles. É lógico que não deu muito certo, aí eles foram demitidos, teve uma puta reação, não sei o quê, todo mundo indignado com essa baderna. Assim, não dá pra distinguir, se você mudar os termos e quem tá escrevendo, não dá pra distinguir de 1858 de hoje, algo assustador. Diz que alguns deles que tentaram fundar um jornal, né, o Jornal dos Tipógrafos, mas diz que sobreviveu 3 meses e aí acabou. Né? Então só uma curiosidade aí. Continuando nisso aí, ó, aí que entra... eu não tenho dúvida quando você está falando. É lógico que o pessoal se organizou e foram devidamente reprimidos, né? Como tudo sim. no Brasil, né? A gente tem o primeiro congresso de sindicatos, foi em 1906, certo? Que foi o primeiro congresso operário brasileiro. Aí a primeira central sindical, tá? Foi a Confederação Operária Brasileira, surgiu em 1908, anarco-sindicalista. Meio que sobreviveu de alguma forma. Aí a gente tem em 1917 a primeira greve geral. Grande greve. Anarquista também, organizado principalmente pelos anarquistas. E assim, a gente fala assim, diz que foi uma greve geral de 30 dias, cara. Caramba. E depois disso, né, você tem o maldito Getúlio Vargas, ou bendito ou maldito, maldito Getúlio Vargas, certo? Que o que ele fez? Ele submeteu o movimento sindical ao controle estatal. Uhum. Isso. E deu umas migalhas para o trabalhador urbano, hein? Para o trabalhador industrial. Não foi pro resto. Que foi chamada, o que a gente chamou hoje de CLT, que teve várias reformas aí ao longo dos anos. Eu queria que você falasse aí pra gente sobre justamente o Getúlio Vargas e a influência das reformas dele foram determinantes até hoje, né? Então, Getúlio Vargas é meio isso que você falou mesmo. É aquele bendito desgraçado. O Getúlio Vargas, ele era um cara que não era trouxão, ele era muito esperto, muito esperto. Então, o que ele sacou? Ele sacou que ele não podia governar sem submeter os sindicatos de alguma forma, sem controlar os sindicatos minimamente. Porque, como você resgatou, desde o começo do século XX, ou até na virada, né, do século XIX para o século XX, você tinha muito... No Brasil, você começou a ter muita organização, né? Começou a realmente o negócio ficar forte. E em 17, a greve 17, por exemplo, ela pressionou o Congresso a adotar diversas medidas, né, regulamentar o trabalho, e eu acho que foi a partir de 17 que se considera que realmente os sindicatos se consolidaram como força política. Pra você ter uma ideia, a lei de assistência de trabalho é de 19, ou seja, várias coisas começaram a acontecer depois da greve 17. O sistema previdenciário para ferroviário, lei de férias, que é de 25, e assim vai, né? Tem vários outros apontamentos. Mas e o que acontece? Em 30, com o golpe do Vargas, ele chega lá e encontra esse cenário. E ele não, né? Ele resolveu realmente criar ali uma série de instituições que controlariam o sindicato, porque eles, nessa época, estavam organizados horizontalmente. Então você tinha uma espécie de organização, os anarquistas vão dizer que são herdadas do movimento anarquista, mas era uma organização um pouco mais horizontal, em torno, sei lá, de
de região geográfica, né, de trabalho, ou seja, pegava os trabalhadores da zona norte de São Paulo, estou chutando, não é verdade isso, estou só dando um exemplo. Mas assim, pegava todos os trabalhadores daquela região, não importava se era o pessoal da limpeza, se era o pessoal operário, se era, entendeu? Meio que abarcava ali, então era uma organização realmente bastante capilarizada e também horizontalizada. E aí o que o Vargas faz? Ele traz isso, ele cria o Ministério do Trabalho, que passa e gruda os sindicatos, né, no governo, na instituição, não no governo, mas assim, ele cria um arcabouço legal para controlar e ao mesmo tempo dar uma série de direitos, né, como a consolidação das leis do trabalho, a CLT, ela é uma pauta, a pauta do que os sindicatos tinham na época. Então ele dá uma mão, mas ele também vai falando, vocês vão trabalhar dentro desse quadrado aqui. Então, ou seja, e verticaliza o movimento sindical. E aí, por exemplo, os sindicatos eles passam a ser organizados por classe. Os sindicatos eles se ligam uns aos outros através de federações de classe, ou seja, você não tem aí uma grande central que abarca os trabalhadores, como foi anteriormente, depois, mais para frente, vai rolar também, mas quebra a organização, uma parte da organização sindical. Então, no fim e ao cabo, ele deu um monte de direito. A maior parte dos direitos que estão sendo destruídos hoje, que a gente viu pós 2017, foram criadas na época do governo Vargas. Mas tem um custo, né? Ele controlou, ou seja, o cara é esperto, meu, ele não é otário. Ele fez direitinho. Ele foi tão esperto que meteu uma bala na cara. Isso foi 20 anos depois, né? Isso foi num outro contexto, mas... Foi 20 anos depois. Não, claro, em relação a isso não. Mas uma coisa mas assim... Mas é para os milênios saberem que Getúlio Vargas meteu a cara... Sim, na cara... Acho que foi no peito, né? Eu não me lembro. Foi no coração, foi no peito. Foi no peito. Mas você sabe que com isso ele ficou... Aqui, ó, é o Quina do Mundo espalhando fake news. É lógico. Faço questão. Vai André Gomes. Mas você sabe que foi por causa da bala no peito do Getúlio Vargas que a gente não sofreu golpe militar em 54. Atrasou por 10 anos. Ele atrasou por 10 anos, então isso foi um favorzão que o Vargas fez, né? Tem uma... ninguém é todo bom e nem todo ruim, né, cara? É verdade, isso aí é verdade. Mas não é verdade, cara. Eu conheço alguém aqui no topo da cadeia alimentar aqui do Brasil que é todo ruim, cara. Ele é a família inteira. Pros filhos dele. Não, pros filhos dele ele é um cara bom, velho. Pode ser. Talvez. Pode ser. Mas só uma coisa, tem uma história da minha família sobre o Vargas. Eu só não vou lembrar exatamente quem foi. Eu acho que era o meu bisavô. Com a CLT, ou alguma reforma dessas, eu acho que foi com a CLT. O dono da indústria que ele trabalhava, que era uma fabriqueta pequena, ficou apavorado e demitiu todos os funcionários. Né? Porque ele ficou com medo, a CLT vai me quebrar, não sei o que, ele demitiu todo mundo. E ele entrou numa puta de uma depressão, 3 meses e morreu. E aí, acho que era minha bisavó, se não me engano, ela teve que cuidar do resto da família por conta própria, lavando roupa. Porra. Mas sabe uma parada sobre CLT, já que a gente entrou nesse assunto, o mercado de publicidade tem muita gente que é freela / PJ. O cara entra como freela, e aí, porra, a galera deixa o cara... beleza, já tá metendo uma nota aqui, não tô falando de estagiário, tô falando de freelancer mesmo. O cara mete uma nota aqui, vai metendo e vai ficando, entendeu? Aí chega uma hora que o cara vai embora, e aí, seus direitos não tem, e ok. Aí, trabalhei em umas empresas que eles faziam um esquema que era o seguinte: pegava o PJ e dava todos os benefícios de CLT, mas não assinava a carteira. E aí, beleza, a galera ia trabalhando, enfim, isso não onerava tanto o dono da empresa, mas não dava segurança absolutamente nenhuma pro funcionário. Tanto que, quando você pegava, e aí era, fazia 3 meses de experiência, e depois tinha que ser na carteira. Cara, de 10, 6,5 falava, não quero que assine minha carteira, eu quero continuar PJ. Porque você tinha menos descontos. Só que os outros 4 ou 3,5 estavam querendo isso pra ter uma segurança de não ser demitido na loucura do patrão, tá ligado? Você é PJ, o cara vira e fala assim, mano, valeu. A decisão, eu tô falando do meu mercado, pra mandar um funcionário embora era mais difícil quando o cara era CLT do que era PJ. PJ é descartável, segundo eles, tá?
Eu não sou dono de porra nenhuma. E muita gente queria, uma parte queria realmente ter essa estabilidade, o contar no próximo mês. E uma galera queria o dinheiro imediato e ficar ganhando no PJ, trabalhando. Porque aí, se ele não quisesse também ele ir embora, não devia nada pra ninguém, a empresa não devia nada pra ninguém, e isso acontecendo. E aí eu não sei, sabe? Eu sou CLT, enfim. Sempre quis ser, sempre trabalhei pra isso, para poder ter uma certa estabilidade, os benefícios, os impostos pagos, enfim. Eu nunca fui a fundo para fazer uma conta de que, pô, seria melhor discutir com o patrão. Cara, CLT pra mim, velho. Pra mim se foi segurança. Mesmo que não seja bem assim. Porque o cara quer mandar embora, vai mandar embora. Mas ele tem que pagar algumas coisas e tem muito empresário vagabundo, filha da puta, que se joga em cima disso para poder escolher no dedo. É mais fácil de mandar embora. O cara produz pra caralho, mas é mais fácil o cara CLT ou o cara PJ. Olha, e aí manda embora. Isso aí... Eu vejo isso todo o não, dia. Isso é a realidade, certo? Mas aí tem que dizer uma coisa que o pessoal lá do sindicato fala, né? Porra, o CLT você não tem direito nenhum, cara. Quase nada. A empresa te manda embora na hora que ela quiser. A única coisa é que tem que pagar 40% do FGTS, só isso. Tem que pagar as férias, tem que pagar os atrasados. Sim, tudo bem, mas se o cara tá... Se você tá pensando... Tudo bem. Se você tá pensando num cara que tá trabalhando 1 ano, isso é zero. Ou praticamente zero. Sim. Tá certo? Então, assim, faz alguma diferença pro cara que tá há 20 anos. Faz, mas é uma diferença, né? Não, e a outra coisa é a seguinte: o FGTS surgiu nos anos 60, porque antes disso, né, você não podia mandar um cara embora. Aí sim era bem mais difícil mandar embora. E aí eles meio que tentaram comprar a classe operária. Tudo bem, a gente vai poder mandar, e aí você ganha essa graninha, que antes você não ia ganhar nada. Ok. Bom, mas a outra coisa é a seguinte: existe esse freela, né? Existe o. Era como os caras eram contratados em 1830 lá na Inglaterra, tá? Só para o pessoal entender um pouco, né? Não, trata-se de uma precarização. Exatamente. Essa pejotização é uma precarização do trabalho. Com certeza. Uhum. Por quê, cara? Porque, assim, é que a gente, assim, vamos pensar, a gente tá numa bolha que é o seguinte: profissional liberal, ou então pesquisador científico, ou então publicitário, ou então esse é o pessoal que, né, vamos pegar a média do Brasil, ganha bem, cara. Então, assim, você pode ir lá pagar uma previdência complementar, lá, uma previdência, aqueles VGBL e PGBL que não tá valendo porra nenhuma, mas né, você não depende exclusivamente da Previdência para, né, se você for mandado embora e se aposentar e qualquer coisa do gênero, te saudar ali com uma graninha. Então, realmente é uma questão de escolha. Fica fácil a gente falar sobre isso, sobre a questão da pejotização, para esse tipo de camada, né, de trabalhadores, né, que é basicamente a base do CNTPq. A gente tem essa dificuldade, às vezes, de convencer o trabalhador que, para ele, a longo prazo, é melhor ele fazer um acordo, né, ter um contrato com maior quantidade de direitos trabalhistas, mesmo que isso, no líquido, mensalmente, seja algo menor do que se ele for contratado com PJ. Agora, sei lá, 70%, 80% da população brasileira não tem essa vibe, não tem essa escolha. Os caras ganham salário mínimo, entendeu? Só para confirmar o que a Priscila tá falando, tá? Eu vou contar um caso. Isso lá pro ano 2000, acho. Teve um concurso na Polícia Civil que é para auxiliar de papiloscopista, tá? Para quem não sabe, é o cara que pega o dedo e enfia na tinta na hora que você vai tirar o... Não é bem assim, não é só isso. Tá, tudo bem, mas é isso, certo? É isso. Tá, é isso. Pega teus dados, vai botando. Mas assim, não quero entrar muito no trabalho. Eu lembro que na época, se eu não me engano, isso lá para 2000, o salário era de R$670. Multiplica isso por 4, entendeu? Vai dar seus R$2.500 hoje. Ou seja, para a média brasileira não é tão mal, tá? Mas não é alguém que tá sobrando aí na vida, né? A inscrição para esse concurso era lá na Academia de Polícia Civil, que fica lá na Cidade Universitária, tá? A fila começava ali, eu lembro, porque eu tava chegando de ônibus
certo? O saudoso 7725, e ele ia lá, e a fila acabava no HU, cara, no Hospital Universitário. Pra quem não conhece a USP, isso é 2,5 km. Então imagina o seguinte, você tinha uma fila na ladeira, no sol, no sol, de 2,5 km, 3 km, quase 3 km de fila pra ganhar isso aí. Aí você vai dizer que as pessoas não querem um pouco de insegurança? Porque grana não era. Paulo, mas teve também no Rio de Janeiro, né, uns anos atrás. O Gari, né? O concurso pra Gari também, que, foi fila quilométrica pra inscrição. Mas aí eu vou falar uma coisa: benefícios. Cara, já tem um monte de pesquisas que falam que a galera quer realmente. Não importa tanto o salário, e aí importa o salário, mas assim, no mercado você geralmente ganha, sei lá, 5 mil reais. Vou te pagar 4,5. Mas você vai ter os benefícios, como plano de saúde, como VR, VT, essa porra toda. Auxílio Breja. Auxílio Breja. Pô, depois eu falo de uma agência que eu trabalhei que... Não, vou falar depois. Não, porra, a Breja é parte integral do processo criativo, cara. Não, cara, então eu vou falar logo agora, foda-se. Era uma agência que eu trabalhava que sexta-feira, às 5 da tarde... Você sentiu o cheiro de pipoca, porque assim, ia lá da cozinha, começava a fazer pipoca. Aí você sentiu o cheiro de pipoca 5 horas da tarde, sexta-feira, quer dizer que a breja tá liberada. Então, você ia lá, pegava uma cerveja lá na geladeira da agência, sentava na tua mesa, ninguém te julgava, e daí pra frente, maluco, de 5 até 7 horas era cerveja e pipoca, foda-se. Depois invadia na balada, lá dentro da própria agência, que tinha uma mezanino, era sensacional. Mas isso que é benefícios. Mas só um detalhe, né? Você trabalhava até que horas? Na sexta? Até 10h30, é óbvio. Ganhava não, mas só um detalhe. Não, né? Escravo corporativo. Tá bom. Não, mas só um detalhe, né? A empresa ela gastava, sei lá quanto, por pessoa, R$50 por pessoa, né? Isso aí por semana, certo? Que dá, sei lá, ao longo de um mês dá R$200. Eu te garanto que você aceitava ganhar tipo uns R$3.000 a menos só por causa disso, cara. Não, é o papo-aranha da Google, do esquema trabalho Google, né, cara? Cara, isso você falou uma parada que assim, eu de verdade, eu vou falar que é pessoal. Eu sinto um pânico quando eu penso no esquema Google, Facebook, Amazon, onde... Gol de quem? Só pra avisar nossos ouvintes, eu não vou nem tirar isso aqui não. Tá rolando o jogo do Palmeiras aí. O povo tá gritando pra caralho aqui na janela. Não, acabou o jogo, o Palmeiras se fudeu. O Palmeiras foi eliminado, perdeu? Perdeu de 1-0, não vai pra final do Mundial. Deixa a galera gritar. Que vergonha, né, cara? Os caras ganham a porra do negócio da pandemia, faz toda a festa pra ser eliminado pelo Tigres. Vai, Palmeiras México! Não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Olha lá. Chupa, porco! Porra, entrei. Vamos. Eu quero ver o puginho de camisa do Palmeiras agora, cara. É verdade. E aí é o seguinte, muita gente vai pela segurança. Então, o cara entra, tem um plano de saúde, cara. Plano de saúde hoje é um diferencial de uma empresa séria, entendeu? Então tem gente que vai se sujeita a ganhar um pouco menos do que o mercado se ele tiver um benefício legal. Caraca. Não, André, o que você tá falando, cara, é perfeito. Eu vou dar onde eu trabalho. Sério, Paulo, não, é sério, Paulo, eu concordo. Sério isso. Eu vou te dar um exemplo pra mim que vale pra cacete, né? Onde eu trabalho, eles emendam vários feriados. Cara, eu vou te falar, mano, isso pra mim vale mais do que o valor equivalente. É lógico que a gente compensa, é aquela coisa, põe uns minutos a mais todo dia, né? Mas vale pra mim muito mais do que 10 vezes o valor desse salário. Não, às vezes sim, entendeu? Cara. Pra mim, pra mim. Eu tô falando pra mim, certo? Aceita pra receber um pouco menos, mas, cara, porra, se ele estiver lá, um plano de saúde, onde ele possa colocar os filhos e eu não sei se é bom ou ruim, sacou? Mas eu sei que é uma característica que existe bastante na negociação com... Sim, e a moral... Acabou o podcast. O moral da história aqui é o seguinte, o André, o moral da história é o seguinte, cara. Se a gente tivesse um sistema público de saúde bom e universal, um sistema de educação bom e universal,
Entendeu? Talvez essa equação seja diferente. Mas a gente tem um sistema de saúde universal. Mas não é bom. Não, podia ser melhor. Não é bom pra melhor, quem não. tem, Paulo. Não é bom pra quem tem dinheiro, né? Não, é porra, mas, cara, eu não acho que. Não, aí eu vou fazer um parênteses. Depende de onde você mora, o SUS é melhor do que qualquer plano de saúde. Vai depender de um monte de coisa. Por isso que eu vou qualificar aqui o negócio. Mas o fato é o seguinte: se ele fosse bom pra todo mundo, não tem motivo pra não ser. É só investir um pouquinho a mais. Mas se ele fosse bom, porque, cara, você vai em coisa privada, na boa. É uma merda. Uma palhaçada. Você é tratado que nem gado, entendeu? Você é tratado... Cara, é uma merda. Com o plano de saúde que a gente tem no IPT, tem muitas vezes que eu prefiro me consultar aqui no postinho. No postinho, eu concordo. Pô, eu moro aqui, sei lá, eu moro na periferia, um postinho de periferia mesmo, entendeu? Não, o problema é o seguinte... É um postinho daqueles que você vai estar cheião. Sim. Mas assim, por exemplo, quando fazer o meu pré-natal, quando eu tava grávida da Janaína, eu ia no postinho, cara, porque lá o esquema de trabalho deles para acompanhamento de pré-natal é muito melhor do que você ir política pública, nos burocratas, entendeu? Então, assim, saúde preventiva é muito melhor. Imagina que assim, saúde preventiva no Brasil tem que melhorar. A gente não é Cuba, tá ligado? Saúde preventiva de Cuba é um negócio abismal, né? Mas, assim, saúde preventiva de plano de saúde não existe, cara. Você só vai num plano de saúde, você vai com Parkinson avançado no plano de saúde, em 3 médicos os caras descobrir que é Parkinson. O que a gente tem hoje do SUS, mesmo depois de muita porrada que o SUS levou, mesmo o orçamento de segurança pública ser muito maior, por exemplo, agora no governo do estado, o orçamento da segurança pública ultrapassou o da saúde para agora, para 2021. Vocês terminaram, não é na pandemia, tá? Isso é imoral. É num nível assim... Mas mesmo assim, cara, é muito melhor o SUS do que a gente tem uma saúde, um plano de saúde universal para todo mundo, o tipo SUS, do que depender de plano de saúde baratinho. Mas isso que é o grande lance. Mas quem que lucra com essa precarização do SUS? Que não é à toa isso. Os amigos do e precarização da educação. Exato. Entendeu? Exato. É tudo isso. Mas independente do SUS, da qualidade do SUS, o quê? Eu não queria entrar nessa discussão. Porque, cara, eu vou no médico uma vez por ano pra ver o negócio do óculos. E aí, Paulo? Por enquanto. Tá novão, hein, Paulão? Não. Porque puta que pariu, hein? Não, já tô decrépito, mas foda-se. A gente aguenta e foda-se, vai. Que nem no século XIX. Entendeu? Um dia vocês me acham caído na sarjeta aí. Já chego umas vezes, mas tudo bem. Mas isso não era no carnaval, pô? Não, isso falou no carnaval é foda, mano. É sarjeta mesmo. Rolo compressor. Mas beleza. Rolo compressor. Olha só, eu vou ter que processar alguns colegas meus aqui do Quina do Mundo, né? Porque eu estou sendo difamado. Estou profundamente ofendido. Mas Paulão, quem nunca, Paulão? Enfiou o pé na jaca no carnaval, pô. Pé na jaca eu nunca enfiei, já fiz muita cagada, mas pé na jaca não. Não, eu só tô querendo dizer assim, independente do negócio, existe uma percepção, principalmente da classe média, de que o SUS é um horror, que é não sei o quê. Tá? O que eu queria dizer é o seguinte: se a gente tivesse um sistema onde todo mundo acreditasse nele e todo mundo usasse, mesma coisa, educação, pro pessoal, os liberaizinhos aí da vida, ou seja, imagina um cara de classe média hoje. Tá, aí eu tô falando específico de classe média porque pobre só se fode sempre, né? Em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil se fode ao quadrado. Imagina o cara assim, perder o emprego com um cara de classe média, o pai de família. Tá? Ou seja, ele não vai conseguir pagar a casa dele, que tem um puta de um juros aí, comprou não sei quantas vezes, ou é aluguel. O sortudo é pagando prestação, o não sortudo tem aluguel. Você vai ter o cara tendo que pagar a escola dos filhos. E a esposa fica doente, o cara fica doente e ainda tem que pagar a porra do hospital. Então, assim, que liberdade que esse cara tem
pra vocês liberaizinhos, se vocês quisessem algo tipo liberal aí na mentalidade, ó, primeira coisa que vocês brigariam aqui no Brasil era por serviços públicos. Porque aí o cara pode trocar de emprego à vontade, pode se arriscar a empreender, né, como o pessoal gosta tanto de falar. Não, mas é mais nesse sentido que eu tô falando. Paulão, pra esses caras, serviço público só é bonito na Europa. Na França, olha, aí eles pegam o metrô, acham lindo. Cara, quanta gente que eu vejo. Eu ando muito de bicicleta, né? E eu participei muito do ciclativismo aí, tudo. Agora eu tô meio fora, mas quantos caras aí você falava disso aí, né? Ai, eu fui pra Holanda, que legal as bicicletas, né? E falei, poxa, por que a gente não faz isso em São Paulo? Não, porque aqui é impossível, aqui não dá pra fazer. E aí você vê o cara dando tapetada no pessoal lá em ciclista. Pois é. Mas sabe, eu queria retomar se vocês me permitirem, eu queria retomar a questão dos benefícios que o André levantou, que é o seguinte... Não, por favor. Obrigado, Priscila. Não, é importante porque boa parte do que a Priscila faz, o sindicato está relacionado com isso, né? Então, porque assim, só não gosta de serviço público quem não usa, cara. E a gente aqui não tem nenhum... Temos a Constituição de 88 e tal, a Constituição Cidadã, que conseguiu uma previdência, uma caralho de coisa e tal, mas não é nenhuma social-democracia do norte da Europa, entendeu? Norueguesa, que seja, não é nada parecido. Então, assim, a gente não tem essa camada da população, essa classe média, que é quem domina os meios de comunicação, é para quem, inclusive, os meios de comunicação falam, né? A Folha, o Estadão, a Globo, se comunica com esses caras, entendeu? É a classe média. Esses caras, eles são dominados por essa ideologia que é passada, né, também pelos meios de comunicação, que aí sim cabe a pergunta do Thiago de quem tem interesse, né? São os caras que pagam, financiam isso tudo. Então eles demonizam o sistema público sem saber. E aí é tudo vagabundo, né? Vagabundo, funcionário público é vagabundo, é o que a gente passa. Ciência e tecnologia não é importante, porque ciência e tecnologia tu não sabe que ou é pública ou não é, ou é financiado pelo Estado ou não existe. Então... Só para quem não tá envolvido com isso, só explicar, contextualizar. É o seguinte, você não sabe se você vai conseguir construir uma nave espacial, certo? Ainda. Então existe muita incerteza. Então quando que a iniciativa privada gosta de pesquisa? Quando ela sabe que vai dar certo. Que aí ela capitaliza em cima. Então, por exemplo, computador ali, não sei o que, Google, não sei o que eles fazem? Cara, pega 3 caras, tranca eles num quarto durante 4 meses, joga umas pizzas lá de vez em quando, e aí no final de 3 meses ele tá lá com um produto, certo? Isso é o Big Brother, não, velho? Mas é o Big Brother da inteligência, sei lá, cara. Maluco. Me parece a prova do líder. Atenção, o telefone, o filho da puta atende e manda alguém pra caralho, arrombado. Isso, velho. Bom, eu não sei, eu nunca assisti Big Brother, então eu não sei o que acontece lá. Tá rolando agora. Pode ser. Tá bom, Beola. Mas assim, existe a parte. Então, na hora que os caras têm certeza que vai ter um resultado, ou quase certeza, eles investem, a iniciativa privada investe. Quando não tem tanta certeza, aí eles empurram pro Estado. Eu até achei que você ia falar mal do Elon Musk agora. Não, a gente pode falar a gente pode fazer um episódio. Podemos também, podemos. De eu falando mal dele, vai. Mas é isso. Vou te falar, quem não usa serviço público não tem moral nenhuma pra falar, criticar porra nenhuma. Essa que é a verdade. O cara não depende disso. Pô, se você tirar o serviço público da maior parte, vamos lá jogar os 80% da população brasileira, os caras estão na roça. Na roça. Não tem nada. Os caras não têm dinheiro para pagar um advogado. Sim. Os caras não têm dinheiro para pagar um plano de saúde. Os caras, um doutor consulta dessas porcaria que tem aí, os caras não têm dinheiro para nada. Sim, então, assim, eles dependem integralmente do serviço público, depende do benefício, e agora na pandemia a coisa tá escancarada. Exatamente. Os caras dependem de auxílio emergencial pra comer, velho. Não, isso, eu preciso ter um exemplo bom. Aqui em São Paulo, o preço da passagem de ônibus tá absurdamente caro. Muitas pessoas estão optando, ou se tem um dinheiro pra comprar uma bicicleta velha, roubada, pra conseguir ir pro trabalho, senão ir a pé mesmo.
Às vezes o cara gasta 2, 3 horas andando para ir pro trabalho porque não tem condição de pagar a porra da passagem de ônibus. Inclusive rolou uma reativação do MPL, você viu? O movimento Passe MPL Livre? tem todo ano, cara. MPL nunca morreu. MPL, não MPL, é isso que eu tô falando. O movimento Passe Livre. É isso que eu tô te falando. Eu fui em algumas manifestações dos caras. Esse ano, os caras, esse mês, eu acho. Eu fui em 2018. Eu não sabia que ia ter, eles estavam parando lá, e aí eu só fui na hora que tava todo mundo apanhando. Então só exatamente isso que eu ia falar. A polícia, eu não sei, cara, o que. A polícia já tem ranço dos caras do MPL. Antes dos caras se reunirem, já bateram e não deixaram. Cara, mas na boa, manifestação pra esses caras é diversão. Você vê na cara deles, mano. Você vê na cara deles. Antes, eles estão lá, todo o policial tá sorrindo, assim, ó. Contando piada pros amigos lá. E aí chegou lá e desce o cacete. Se for de professor, então... É mais gostoso. Nossa. Descer a borracha em professor. Professor comunista. Doutrinador. Teve a primeira manifestação que eu fui do MPL, deve ter sido, sei lá, 2006, 2007. Eu tinha que comprar uns componentes eletrônicos pro meu trabalho, e eles estavam passando, e eu tava indo embora pra casa, já era umas 4h30, já não dava mais tempo pra voltar pro trabalho, eu tava indo pra casa. Aí eu passo lá na Praça da República, no centro de São Paulo, né? E tá lá a manifestação, aí eu fui lá ver o que é. Foi aí que eu fiquei sabendo disso aí, né? Eu entro lá e eu sou totalmente favorável também, entrei lá pra participar. Antes de entrar, eu tinha visto os policiais que estavam chegando lá. Os caras só se divertindo, sorrisão. Você vê que assim, os caras estavam... Eu entro lá, não deu 5 minutos, tá? Eu não fiz nada, entendeu? Eu, trabalhador, não sei o quê. O cara aponta o Gaujo 12 na minha cabeça. Você sabe que eu queria falar um negócio? A gente tá falando um pouquinho de história do sindicato. A gente tem aquela coisa que tá na moda dizer, né? Os rola bosta gostam de dizer que nazismo é de esquerda. Você tem que ser especialmente não. né? Não. Então, as pessoas que falam isso. Não, é interessante porque é relevante pro assunto. É relevante pro assunto, entendeu? Não tô tirando isso do nada. Isso surgiu, né? Por que tem isso? E eu vou contar um pouco da história disso aí, porque isso aí é interessante e tá relacionado com o sindicato. Ignorando os extremamente burros e os extremamente desonestos, que a gente sabe, porra, você deve salvar 3 caras. De onde vem isso? Existe um movimento dentro do nazismo que chama Strasserismo. Isso é em torno de 2 caras, 2 irmãos, que é o Gregor e Otto Strasser. Eles aderiram ao nazismo logo no começo. Eles vieram de uma direita ultranacionalista católica. E assim, a função deles era para combater o comunismo. Só que para isso, eles queriam usar, justamente, eles começaram a propor um populismo de direita extremo. Quando eu falo, por que eu falo populismo de direita extremo? Porque é aquela coisa, é matar comunista, matar judeu, certo? Então eles eram contra antissemitas ao extremo, tudo. E eles queriam uma revolução de direita, e essa revolução de direita, que o filho da putíssimo Hitler também queria, né? Eles achavam que a pobreza deveria ser atacada diretamente. Por 2 motivos. Primeiro, para conseguir o paraíso deles, e a outra coisa era para conseguir o apoio da classe trabalhadora. Então, o sindicato, para esses caras, entrava nesse sentido. Era assim, nós somos uma engrenagem na máquina que é a nação. Então, cada trabalhador é uma engrenagemzinha que vai fazer a Alemanha avançar, por aí vai. Esse era o discurso deles. Só que esse discurso meio que assustava os burgueses capitalistas alemães. E o Hitler começou a se sentir incomodado, ainda mais porque eles queriam tomar um pouco de proeminência, né? E aí existia um evento, certo, que foi chamado a Noite das Adagas Compridas, que isso foi em 1934, que o Hitler foi lá e matou todos esses caras. Sim. O Gregor foi morto, o Otto estava fora, ele conseguiu fugir, morreu lá nos anos 70, alguma coisa. Só uma curiosidade, né? Foi nesse evento aí, a Noite das Adagas Compridas, em 34, que as SA, que as forças de assalto, foram dizimadas pelo Hitler. E aí, que a curiosidade, por que eu tô falando? Porque o líder dessas SA era um cara chamado Ernest Röhm, que era um homossexual aberto. Só que aquela coisa, ele odiava efeminados. Então aquela coisa assim, não, que você vê muito machista, falando, não, vamos comer aquele cara, assim, pra humilhar o cara, alguma coisa desse tipo. E esse cara foi muito próximo ao Hitler, daí que vem a história de que o Hitler era homossexual, porque ele era muito próximo ao esse Röhm, Ernst Röhm, que também morreu nessa noite aí, pra agradar os liberais capitalistas alemães. Então toda aquela história da nazismo da esquerda, lógico, para os imbecis e os desonestos, não, é nacional-socialismo, é socialismo, portanto é de esquerda. O cara que não é
nem o extremamente burro, nem o extremamente desonesto, que é por aí, esses 3 ou 4 caras que não são nem burros nem muito desonestos, essa ideia vem desse contexto, do strasserismo. Só uma curiosidade histórica que eu acho importante a gente ressaltar hoje. Eu vou linkar o que você falou, se vocês me permitirem, eu vou linkar o que você falou a questão dos trabalhadores. Por que na época Hitler conseguiu agrupar um grande número de trabalhadores a favor dele? O movimento de trabalhadores na Alemanha era completamente a favor de Hitler, por conta justamente da agenda econômica de Hitler. Você tinha lá um economista no Hitler, quem gosta muito de contar essa história, inclusive, é o Beluso, falando palmeirense. Chupa, Beluso! Eu gosto pra caralho do Beluso. Beluso não tem mundial. O Beluso não tem mundial. Não tem mundial. E não tem. Ele vai ficar chateado. Mas eu então, gosto pra caralho dele. Você acessa qualquer palestra dele. Você acessa qualquer palestra dele ou os livros que ele escreve, ele sempre cita um tal de Chart. Eu não sei se eu estou pronunciando direito, mas o nome do cara é bizonho. De qualquer forma, ele era o ministro da economia do Hitler. E o que ele implementou? Na Alemanha vivia esse populismo de Hitler ganhou corações e mentes na Alemanha porque os caras estavam com 40% de inflação e matando cavalo e comendo na rua. Passavam um cavalo, eles matavam. Tem cena de filme que retrata isso, inclusive. Os caras estavam passando fome na rua. As condições do Tratado de Versalhes impostas à Alemanha na época, no pós-guerra, foram duríssimas. Levou a Alemanha a uma situação de fome, de descontrole da economia, uma coisa bizonha. Isso fez com que Hitler subisse ao poder. Foi isso que fez com que Hitler subisse ao poder. Então, aí, o que ele fez? Ele implementou um nacional-desenvolvimentismo, que foi muito parecido, inclusive, quer dizer, mais eficiente, mas foi muito parecido, é horrível falar isso, mas é a verdade, com que o Vargas colocou aqui, né? Não, Vargas era fascista. O nacional desenvolvimentismo de Vargas. E o que aconteceu? Ele levou a Alemanha a uma potência tecnológica e industrial que faz eco até hoje. Começou ali. Né? Não, aí eu vou ter que discordar de você. Era quase um Paulo Guedes. Calma, né? lá. Quase um Paulo Guedes. Quase um Paulo Guedes. Não, essa questão aí, não. Existe um mito que a Alemanha era uma puta de uma potência científica que não sei o que fazia tudo. O problema é o seguinte: tinha muito cientista bom, tinha. Então você vê, o problema é o que acontece é o seguinte: é que começou a Segunda Guerra Mundial e os restos levaram uma lavada no começo. Então, em vez de descobrir, não, nossos militares são incompetentes, tiveram que inventar um super inimigo que tinha super armas. E aí se criou todo esse mito em cima da potência tecnológica alemã, que não era melhor do que o resto da Europa em nada. Não, calma lá. Eu tô falando da Alemanha de 30, antes da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, mas não é uma potência... Hitler ascende, e depois da Segunda Guerra você tem também, depois da guerra a Alemanha sofre bastante uma crise econômica, inclusive por conta das consequências da guerra. Mas nada comparado ao que foi a Primeira Guerra Mundial para a Alemanha. Perfeito. Não, isso... E aí o que aconteceu? Tava todo mundo sem emprego, imagina, na década de 30. De repente, o Hitler, com guerra e com essa indústria que ele conseguiu, com o Sistema Nacional Desenvolvimentista, por assim dizer, implementar com o Chart, ele chegou ao pleno emprego lá. Então, como que você não vai fazer a classe trabalhadora ser a favor desse cara? E aí eu quero linkar o que aconteceu em 30 na Europa com o que acontece hoje. A gente vive uma situação histórica muito parecida com a ascensão desses extremistas essa extrema-direita. A pauta do Trump, longe de ser nacional desenvolvimentista, óbvio, mas ela ganha muito mais corações e mentes daquele miolo dos Estados Unidos, quando ele fala da Make America Great Again, trabalho para todo mundo, reerguer as indústrias, culpa a China, né? Ou seja, arruma inimigo externo, culpa a China por ser a desgraça, porque, né, a culpa é da China, não das empresas norte-americanas que foram correndo para lá explorar o trabalhador chinês. Enfim, ele consegue ganhar essa galera e trabalhador, gente, é tudo um trabalhador, por conta disso, entendeu? Não é uma questão, lógico que tem uma boa dose de conservadorismo e tal, né? Algum extremismo religioso, talvez, misturado, mas você tem a promessa de
emprego, qualquer um que vira e fala pra você, cara, você vai ter emprego pra todo mundo, a economia vai girar, você, porra, vambora. Você vai ter que matar uns judeus aí, vai ter que matar uns árabes, no caso dos não sei. Eu entendo o que você tá falando nos anos 30, com certeza, mas falar a posteriori é fácil. O problema que eu vejo assim, nos anos 30, você tinha um inimigo claro que era o comunismo. Hoje, entendeu? Me desculpe. Você tem a China. Não, mas, cara, a China não primeiro que a China faz 50 anos que não tenta exportar o modelo dela. Então, assim, não existe isso. Eu então, não vou dizer que é comunista, mas ela é uma... Não, eu sei. Eu queria muito achar esses comunistas todos, cara. Que grande ameaça comunista é essa que o pessoal, sabe, desenterrou agora. Que puta que pariu. Não, cara. Eu queria que fosse uma ameaça comunista. Eu ia ficar tão feliz. Não, pra mim, cara, antigamente, assim, agora, antes da pandemia, né, era coisa que pra mim era a melhor coisa, era passar no lugar que tinha manifestação do TFP. TFP, puta que pariu. É uma delícia, cara. Você passava... Eles estavam sempre lá na Ponte Universitária, né? Ou lá na Praça Pan-Americana. Era uma delícia. Na entrada, eles ficavam da USP. Ficavam direto. E aí, o que eles estavam fazendo assim, né? E era uma delícia, assim. Porra, do jeito que eles descreviam o Brasil, a revolução tava pra acontecer, cara. Entendeu? Tava um negócio assim pra acontecer. Quem dera, né? Quem dera. Fazia bem pro ego, entendeu? Mesmo sem fazer porra nenhuma, a gente conseguiu a vitória, entendeu? Mas é isso, gente. Conseguimos fazer a revolução só tomando cerveja, cara. De acordo com a TFP. De acordo com a TFP. Mas assim, a classe trabalhadora, ela somos também nós, né? Se a gente for falar que vai ter emprego para todo mundo, se o genocida que tá no poder hoje virar e falar assim, não, vamos dar emprego para todo mundo, ele salta de 30% para 60% dos votos em 2022, se ele fizer esse tipo de campanha. Ou seja, né, Thiago, se ele largar o Paulo Guedes no meio da estrada, se ele largar o Paulo Guedes no meio da estrada, ele ganha. E assim, eu não vou dizer assim que todo bolsonarista, e aí eu vou gerar uma polêmica aqui, eu não vou dizer que todo bolsonarista é aquele cara escroto que a gente conhece. Não posso falar. Não, tudo bem. Você conjugou um verbo. Não, você conjugou um verbo. Não pronunciou o nome. Eu fiquei quieto. Conjugou um verbo merda, mas conjugou um verbo. Eu tô ouvindo a ambulância chegando aqui, indo pro cara, mas o cara não morreu, entendeu? Só foi palpitações no coração. Pegou um Covid. Esses caras que são partidários desse sujeito, eu não vou dizer que todo mundo é aquele escroto que fala do aeroporto, que o aeroporto virou rodoviária, entendeu? É esse povinho. Ou que é um conservador, ou que é um extremista religioso. E também não vai dizer o Relaxigosa da Marta, por exemplo. Não. É igualzinho, né? Então, às vezes são pessoas iludidas, entendeu? Não, tudo bem. É um analfabetismo político. Sim, eu concordo. Exatamente. É isso que eu ia dizer, um jeito mais floreado, certo? O problema dele não é o excesso de inteligência política. Não, de conhecimento de história, não sei o que. Entendeu? Isso aí... E outra coisa também, pau no Guedes, esse aí, na minha concepção, já dançou. Não, ele vai ser o culpado de tudo. Ele vai ser o culpado de tudo, entendeu? Dançou caralho. Dançou. Não, bom. Dançou caralho. Veremos. Não roda porque assim, aquele do qual não nominamos para não matar 100 brasileiros, coloca o cara como o pilar do projeto dele de governo. Sim, mas a gente está... Não vai tirar, mano, não vai tirar. Mas a gente está... O problema é a economia, mas não é mais. O problema é a pandemia. Então ele vira o ministro da saúde quanto ele humilha todos os outros que ele coloca no poder, inclusive os militares que ele colocou como ministros, mas como economia não tem como ele fazer, cara. A economia vai de mal a pior, e mesmo assim ele não pode queimar esse cara. Ele pode. Pode, eu acho que vai. Ô André, o teu erro é o seguinte: quando ele precisa arranjar um culpado pra vaca ter ido pro brejo, certo? Ele vai culpar o cara. E aí é o seguinte... Paulo, não é o momento. Não, agora não, mas daqui a 6 meses pode ser. É isso que eu tô te falando. Vamos ver. Agora eu concordo. Agora, por exemplo, essa nova, que foi a capa da Veja agora, né? É a segunda chance. Nossa, o que é isso? Não, é o que é? A elite tentando chantagear o cara pra conseguir benefícios. Uma hora, e é isso, nesse sentido você tem razão. Só que, cara, não tem mais benefício uma hora vai acabar os benefícios pra dar. Sim. Entendeu?
E aí ele sabe, cara, e ele vai culpar banqueiro, ele já começou a insinuar isso, entendeu? Okay. Já começou a insinuar. Agora, eu sei, eu sei disso, a questão é essa, mas até um tempo atrás ele era assim, os banqueiros são os ultraliberais, são os futuros do Mas beleza, isso aí a gente vai ver isso daqui a pouco. Se o Paulo engata, bicho, são 20 minutos de podcast. Acabou, cara, você se fodeu. Deixa eu só fazer um esclarecimento que deu eu não quero que fique a impressão que eu sou hitlerista e... Não, de onde tirou essa impressão? Genocida, falando que eu comecei a falar do nacional-desenvolvimentismo alemão e tal. Não, peraí. Dizer que a classe trabalhadora adota discursos populistas e demagogos, cara. Só explicar, Priscila. Os rola-bostas fascistoides, eles vão falar isso, mas iam falar isso de qualquer jeito. Mas vamos lá, sei lá. Então mas não muda nada, vai. Paulão, o que eu quero dizer é o seguinte: o que manda é realmente, no fim e ao cabo, o que manda é a saúde da economia do país, entendeu? Se o pessoal tem trabalho, se tem emprego, tudo bem, os caras compram, todo mundo fica feliz, a economia gira, né? Estão ganhando bem, tá todo mundo empregado. Agora, se tá na desgraça, vem um maluco, genocida, louco, chapado de crack, e vem falar qualquer merda pra aquele pessoal. Fala assim, olha, a culpa é daquela minoria lá que a gente tá nessa merda. A culpa é dos sindicatos que drenam todo o dinheiro. A culpa é o custo país. Já ouviu falar do custo Brasil? O custo Brasil que é elevadíssimo. E não sei o quê. Arruma um culpado, porque assim, se não fosse isso, tava todo mundo empregado, a economia tava bem, não sei o quê. E aí os caras compram, entendeu? Porque, é mais de 30 anos. Quanto tempo tem a Globo? Desde a época do período militar, é mais de ano aí bombardeando. 50 anos mais. Então, é mais de ano bombardeando a cabeça da população, sabe? De que a saída é neoliberal, a saída é liberal, ou que a saída é, sei lá, na década de 30, dizimar uma minoria, entendeu? Então, veja, precisa realmente, aí eu acho que é o papel do sindicato, entendeu? Reunir a maior quantidade de trabalhadores que a gente puder e fazer o papel de esclarecimento. Essa é reeducação política. O problema é que, e para fazer, é a precarização do trabalho, porque trabalhador mesmo, assim, do tipo carteira assinada, o que eu quero dizer, trabalhador de carteira assinada, trabalho formal é 40% da população. Os trabalhadores, não tem mais trabalhador formal. E isso quebra as pernas do movimento sindical. Então, no fim e ao cabo, aí eu queria entrar numa outra questão, o movimento sindical, eu queria que vocês levantassem essa questão, o que o sindicato tem que fazer? Eu acho que o sindicato realmente ele precisa se reinventar, ele precisa realmente mudar a estratégia, não dá para ficar só representando, não dá para ficar fazendo papel burocrático de representar só trabalhador formal. Bom, aí entra, eu ia querer levar nesse sentido, né? E aí eu vou falar um negócio, já falei para você isso antes, que o sindicalismo hoje, de uma maneira concreta e formal, assim, é uma instituição extremamente conservadora. Quando eu falo conservador, eu não tô falando o que esses imbecis do MB de Brasil, MBL falam, tá? Eu tô falando conservador no sentido original da palavra. A gente vai funcionar de acordo com as regras que está agora, a gente não quer mudar nada, ou seja, as mudanças fundamentalmente, cara, sindicato briga aumento de salário e, sei lá, e aumento de benefício. Hoje, não redução de salário e manutenção de benefícios, né? Então fundamentalmente isso hoje, tá? Que é um problema sério. E aí por que eu tô falando isso? Porque isso foi o legado do Vargas. Ele criou o direito trabalhista, então toda a questão do sindicalismo ele é totalmente ritualizado. O sindicato não pode fazer nada além disso. Do jeito que ele tá agora, ele não pode fazer nada além disso. Não tem mecanismos legais. Como é que você faz um sindicato do cara que não tá CLT, por exemplo? Entendeu? Então, e aí como é que o sindicato que a gente tem hoje, que depende disso, consegue atender essa gente? É isso que eu falo que eu deveria fazer. Eu acho assim que os sindicatos deveriam sair da pauta burocrata, por assim dizer, e ganhar novamente o que já foi, tá? Eu acho que os sindicatos tiveram, ao longo da história, a gente resgatou alguns pontos aqui, teve papel importantíssimo na política do país. Importantíssimo, crucial. Sim. Né? Os sindicatos têm que... eu acho que hoje os sindicatos vão para sobreviver, para a questão de sobrevivência, eles vão ter que retomar essa questão da atuação. Como é que fica nesse contexto que você está falando?
por exemplo, a questão da fim da contribuição sindical obrigatória. Essa é uma das pautas que eu queria perguntar. Assim, eu não tenho dúvida, de uma maneira imediata, né, uma maneira momentânea, é péssimo. Certo? Ou seja, os sindicatos perderam financiamento, não sei o quê. Mas eu não sei, mas a médio prazo, será que isso não pode levar a uma modificação da atuação sindical? Não, já levou, né? Eu acho que uma boa parte do silêncio, por assim dizer, do movimento sindical em algumas pautas importantes, tem relação com isso. Os sindicatos perderam muito da sua fonte de financiamento. Tem sindicato que perdeu 90% da sua fonte de financiamento. Lógico que hoje o pessoal está tentando encontrar alternativas institucionais para isso. Por exemplo, a contribuição negocial é uma alternativa ao imposto sindical para a manutenção financeira dos sindicatos. E a Justiça do Trabalho, infelizmente, principalmente o STF, eles têm colocado bastante dificuldades para fazer virar esse financiamento aí, essa alternativa de financiamento aos sindicatos. Então, assim, dificuldades imensas financeiras a gente está sofrendo, os sindicatos estão sofrendo, imensas. Mas eu gostaria, eu não sei, eu acho que eu sou talvez, no fundo, uma pessoa otimista. Eu acho que os sindicatos, quando eles nasceram, eles não tinham financiamento. Eles não tinham essa estrutura de imposto sindical. Não existia justiça trabalhista e eles não eram nem legais. Exatamente. Então, assim, eles sobreviveram, estão aí até hoje, se fortaleceram, ganharam muita gente para lutar ao lado. Eu acho que o princípio básico que os sindicatos têm que recuperar é a sua atuação política e o princípio da solidariedade. Entendeu? Perfeito. Sem ser piegas. Mas é o princípio da solidariedade. É do tipo assim, cara, larga a mão de você achar que você individualmente vai conseguir qualquer coisa. Você não é o Superman. Se junta. O coletivo tem muito mais força. Então, o único jeito é você se organizar, tá. Entendeu? E só lembrando pro pessoal, né? Agora eu acho muito curioso. Você vê uma entrevista na televisão e todo mundo é empresário, né? Aí você vê, o que o cara é empresário? Não, eu para e pensa, cara. Entendeu? Uma palavra que é aplicável. O Antônio Hermílio de Moraes, que já faleceu, e catador de sucata, né? Não é muito útil. Exatamente. Tá? É uma palavra que beira inutilidade. Isso. Certo? Então você que tá catando, você que tá fazendo essa empreendedorismo da miséria, certo? Você não é empresário. Você é um trabalhador fudido, só isso. Mas, Priscila, você não acha que... não sei, é uma especulação minha, né? Eu tava vendo aqui. Em 2017, até tava discutindo sobre isso antes, o Brasil tinha quase 17 mil sindicatos diferentes. E alguns super específicos, né? Até achei um aqui que é o Sindicato das Indústrias de Camisas para Homens e Roupas Brancas de Confecção e Chapéus de Senhoras do município de Rio de Janeiro. Sabe? Porra, específico. Mas isso é sindicato patronal, né? Sim. Das indústrias. Não, mas é super específico. Tem coisa específica pra caralho, sim, tem. Você não acha que, de repente, com essa questão toda agora, com essa situação nova que os sindicatos estão tendo que ter... Primeira pergunta, né? Assim, será que 17 mil sindicatos é muito sindicato? É pouco sindicato? Eu não sei responder. E segundo, de repente, essa situação nova talvez gere uma unificação maior entre os sindicatos. Eu acho, não sei. Não, eu acho assim que talvez não seja muito sindicato se a gente for levar em consideração quanto de trabalhador a gente tem. Pensa só de Uber, cara, né? Que é o empreendedor de si mesmo que vocês estavam falando. É muita gente, cara, é muita gente. Eu acho que você tocou numa questão muito importante que é o que hoje o movimento sindical ele discute, que é o sindicalismo por classe, que foi o que a gente resgatou lá na Era Vargas, que foi posto aos sindicatos da organização por classe. Foi aquela verticalização. Eu acho que a gente precisa rever isso. Essa é a minha opinião pessoal, e tem de outros estudiosos do tema que eu conheço também dizem a mesma coisa. E a organização por classe, eu acho que reduz, né, na nossa atual situação, com poucos trabalhadores formais cada vez minguando mais. Eu acho que a gente não consegue uma mobilização de massas a contento a fim de alcançar os objetivos que a gente
se propõe a fazer para, enfim, sair dessa situação. A gente precisa rever, a gente precisa... Não sei, aí existem vários modelos que se discutem. Organização por bairros, organização de trabalhadores da Vila Nova Cachoeirinha, sei lá. E aí abarca todos os trabalhadores. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma empresa, IPT. Ali poderia pegar todos os trabalhadores que estão ali naquele campus, por exemplo. Trabalhadores do campus da USP. Muito mais forte. Se a gente juntasse com o pessoal do sindicato ali, deve ter o quê? Uns 3 sindicatos, pelo menos, 3, 4 sindicatos. Se a gente se juntasse, né, todo mundo, ia ser uma base muito mais fortalecida, muito mais... Por exemplo, pega o pessoal terceirizado. Hoje, quem está apanhando lá no campus da USP? Os terceirizados da limpeza, da segurança. Eles também, numa modificação, né, de organização sindical, em vez de ser por classe, eles seriam agregados. E olha o contingente que é muito mais gente. Eu acho que, enfim, tem várias outras modalidades aí que se discutem, mas com certeza a gente precisa fazer uma revisão. Eu acho que uma coisa não interfere na outra, porque você tem, lógico, associação geográfica, entendeu? Eu tô perto do cara, é melhor fazer o negócio do cara. Mas você pode ter uma associação por classe, porque isso traz uma união nacional. Então, sei lá, engenheiros ou não sei o quê. E tem a associação local, que é por indústria, tá? Então, que é do modelo norte-americano, né? Exatamente. Então, eu acho o seguinte, isso não são conceitos ortogonais, dá pra fazer ao mesmo tempo, numa estrutura matricial. Sim. Porque tem coisa que é melhor uma coisa. Então, vamos pegar uma categoria, tem aspectos que você pode fazer lutar melhor. E tem um aspecto geográfico que é inegável, né? Mas justamente agora, tá vendo a pandemia, essas bostas de internet aí, o geográfico também perde muita força. Se a gente só pensar no geográfico, nesse momento, eu acho complicado. A questão da pandemia, do trabalho não presencial, né? Isso vai continuar, né? Sim. Isso também é uma outra questão que está colocada aqui para... Assim, de bate-pronto, não há uma solução, né? Olha, uma curiosidade, eu acho que essa questão da internet é uma coisa muito doida. Ela tem um lado negativo, que é isso que a gente está apontando agora, mas ela tem um lado positivo. Por exemplo, quando a gente vai fazer assembleia presencial, a gente, sei lá, tem lá umas 40 pessoas, 50 pessoas. Numa sala. Numa empresa, numa determinada empresa. E 50 lá pessoas aparecem. Numa sala e tudo. Quando essa mesma empresa, a gente pega e faz uma assembleia virtual, que agora na pandemia a gente tá fazendo assembleia virtual. Aparece 300, cara. Mas quem tá prestando atenção? Bom, aí eu não vou entrar. Mas quem tá prestando atenção na presencial também, né? Exatamente. Eu não vou entrar. Cara, eu só vou dar um exemplo assim que não é de sindicato, mas é de assembleia estudantil lá na FIFELESH. Velho, eu participei de várias. Quantas eu escutei? Nenhuma. Tava lá tomando cerveja e fazendo farras, pô. Pô, então você o quina do mundo começou no FIFELESH? É isso? Coisa, mas se tivesse... Tiago, eu tenho certeza, você tava lá com 25% da atenção só. Vai, que seja. Mas se levantasse alguém lá no púlpito e falasse assim... Está proibida a venda de cerveja no campus. Os caras que não estavam nem sequer participando iam fazer uma aí é revolução. É guerra. E apareceu uns 5 mil, todos os estudantes lá da FIFELESH. Iam aparecer por lá. Em questão de minutos, entendeu? Mas, Priscila, você tá certa, cara. O advento da internet, nesse momento onde minha mãe aprendeu a se comunicar via internet, e aí eu falo de uma categoria de pessoas que não faziam isso, que ligavam o filhinho, tudo bom? Que começaram a se comunicar via internet. E aí você vê uma galera que aprendeu a fazer isso. Tem dos 30 aos 300. E aí, porra, é muito mais fácil você chegar e abrir o seu computador e clicar no link e tá disponível e ficar, será que eu tô bem penteado? Não sei o quê. Mas tá lá, do que você se pegar um tempo da sua vida, que não é o tempo de estar lá, é o tempo de se deslocar até lá, de negociar todos os compromissos que você tem e realmente presencialmente com o seu corpo num lugar. Eu acho que é uma entrega bem maior você tá lá do que você estar de forma virtual. Eu digo isso porque, minha empresa também se reinventou, sabe? Hoje eu consigo conversar com todo mundo da empresa que eu não conseguia conversar na época que eu estava presencial e era um andar. Tô falando de uma mega empresa como a que você trabalha, Paulo trabalha. Agora, a qualidade disso realmente eu não sei. Vamos aprender, né, cara? Vamos aprender. É isso. Eu acho...
Vamos aprender. Isso tá aí pra ficar e a gente vai ter que saber negociar com isso, não tem jeito. Paulo, e outra, assim, vamos pensar do ponto de vista da Assembleia, né? Se tem uma Assembleia com 50 pessoas, tem muito menos validade do que uma Assembleia com 300. Mesmo assim, tudo bem, metade não tá prestando atenção. Mas é uma questão de representação, sabe? Você tem uma representatividade muito maior, você tem muito mais força. Você fala assim, ó, 300 pessoas aprovaram essa pauta aqui, meu amigo. Entendeu? Porra, tem 300 pessoas participando, né, cara? Tiveram interesse em ir no negócio, né? É um negócio impressionante. Bom, alguém tem mais alguma coisa aí pra falar? Porque acho que a gente tá testando a paciência aí dos nossos pacientes ouvintes. Não, mas é porque o assunto fluiu pra caralho. Fluiu pra caralho. Exato. Bom, a gente já discutiu aqui bastante vários aspectos do sindicalismo e sindicatos, né? Pra concluir, assim, eu queria perguntar pra vocês qual que é o futuro. Mas eu acho que tem uma pergunta mais importante para os nossos ouvintes e mais relevante para o Brasil atual, porque é algo que a gente, pelas projeções, a gente vai estar vivendo em 4 anos. Qual que é o futuro do sindicato? E cabe o sindicato no universo Walking Dead, que é o nosso futuro daqui a 4 anos? Nossa, quem começa? Acho que eu nem sei o que falar, cara. Por favor, quem conseguir responder isso. É você, Priscila, você que é... Não, eu acho assim, que o sindicato tem futuro sim, porque eu continuo achando que é a principal instituição organizadora de trabalhadores, e trabalhador é um negócio que nunca vai acabar dentro do mundo capitalista. Assim, sempre, né, considerando que não vai haver uma revolução internacionalista e implementar o socialismo mundial tão em breve. Mas dentro do mundo capitalista é a única organização que realmente consegue agregar os trabalhadores e são os sindicatos. Mas eu acho que os sindicatos, assim como os sindicatos desde a época das organizações de ofício, eles se modificaram, né? Depois teve a era da Revolução Industrial, depois teve no Brasil golpe militar, acabou com os sindicatos, e aí depois você teve o renascimento em 78 do novo sindicalismo, da onde veio o camarada Lula, da onde veio, né, uma boa parte dos políticos de esquerda que a gente conhece. Então o sindicato é o que é o responsável pelo roubo de 80 trilhões de dólares do Brasil? Como assim, né? Não sei, cara. Ninguém inventa número, entendeu? Então, no meu bolso não veio nada. 80 trilhões, você não recebeu parte dos 80 trilhões que o PT roubou? 80 não, trilhões. Eu queria muito saber de onde veio esse dinheiro e pra onde foi, né? Não percebi. Porra, é do Olavão, cara. O Olavão ele vai aumentando, toda semana aumenta. Então eu tô fazendo a projeção da última vez, agora deve estar em 80 trilhões de dólares. Porra. Então, sei lá. Continua, Priscila. Então, mas eu acho que os sindicatos eles vão se adaptando, vão agregando aí as novas pautas, né, inclusive das modificações dos meios de produção, né, indústria 4.0, predomínio do setor de serviços em relação ao setor produtivo industrial. E aí eu acho que os sindicatos vão se adaptar, porque sindicato reúne trabalhador sempre vai existir. Quanto mais precarizado, mais necessário é o sindicato e as organizações que reúnem e representam os trabalhadores. E aí, André? Eu finalizo dizendo que, Paulo, você falou aí do Lula, né? Eu acho que, cara, se você tem idade pra saber quem o cara foi e saber quem o cara foi na sua época, esquece quem ele foi como presidente e foca o que ele fez como sindicalista. O que ele fez como sindicalista foi realmente algo que fez diferença. E o que ele fez como presidente, tirando uma ou duas coisas, não vai ser relevante para absolutamente nada do que a gente vai ter como futuro. Perfeito. Na minha visão, na minha visão. Não sei se eu concordo plenamente com isso não, mas tudo bem. Por favor, não concordo. Januzzi, discorde, por favor. Não, cara, pra mim eu só vou falar, já que entrou no Lula, e eu só tenho uma coisa a falar, cara. O Lula é um ladrão que roubou meu coração, cara.
Não, cara, Lula, ele realmente foi um cara que conseguiu implementar um projeto social que tirou milhares de pessoas, assim, é o que ele fala, o discurso dele, mas é verdade, tá lá nos dados, pega lá os dados do Diese, do IBGE, que seja, e aí você vai ver, cara, é só ver os gráficos lá, você vai observar o que era o país no Fernando Henrique Cardoso, o que foi na era Lula. Agora, sim, a gente se reindustrializou, parou, a gente conseguiu, na era Lula-Dilma, parar o processo de desindustrialização que se aprofunda hoje? Não, entendeu? Então, no fim, ao cabo, é o seguinte, falta um projeto para esse país. E nenhum governo, até agora, depois de Getúlio Vargas, conseguiu implementar um projeto de país. E é isso, pronto, acabou. Lembrei aqui de uns anos atrás, lembra aquele programa Hermes e Renato? Lembro. Tinha um personagem que era o Joselito. Sim. O Adriano, que Joselito tinha nome e sobrenome. Sem noção. Sem noção. Porra, Joselito de Cascatinha. E eles fizeram um quadro que era Joselito pra presidente. Cara, e aí você pensa, porra, mó zoeira e tal. Aí quando você vê a realidade que a gente tem hoje, cara, o Joselito não era uma má ideia. Em comparação que a gente tem, é foda. Você sabe que Joselito inspirou o nome da cadelinha da minha mãe, que era Joselita. Não, agora, ela era sem noção. Sensacional. Bom, pacientes ouvintes do Quina do Mundo. Quero fechar aqui com sábias palavras do nosso amigo Carlos. Trabalhadores de todo mundo, univos. Vocês não têm nada a perder além de suas correntes. Exato. Boa. Carluxo? Carluxo? O ex-quase embaixador. Não, esse era o Edu. O Carluxo é o da Lua. É o pavão misterioso. Eu nunca sei quem é um com o outro. Pavão misterioso. O Rodo-Shower? Dá pra substituir, os bichos são substituíveis. Sim. Tá bom. E aí, alguém tem alguma recomendação pra hoje? Algumas. Vamos com a nossa convidada aqui, Por Priscila. favor. Você recomenda alguma coisa pra gente aí? Eu recomendo, cara. Putz, tem muita coisa legal sobre sindicalismo. Eu acho assim, primeiro de tudo, eu recomendo todos os filmes do Ken Loach. O Ken Loach é um cara, um cineasta inglês, não sei se vocês conhecem, fez Você Não Estava Aqui, fez o Eu, Daniel Blake. Guerra e Liberdade. Esse eu não... Qual que é esse? Porra, da Guerra Civil Espanhola. Esse eu não lembro, Paulão. Puta merda. Furo. Mas Bom, assim, mas tem eu tô filme recomendando dele... todos os filmes dele, mas eu não assisti todos, tá? Mas eu assisti vários, mas não todos. Bom, dos filmes dele que eu assisti, que trata exatamente sobre sindicalismo, tem o Pão e Rosas, muito legal, não sei se vocês já viram, é do ano 2000 esse filme. Era uma recomendação minha. Já roubei. Adrian Brody, ator principal, muito legal mesmo, recomendo. Tem também o Você Não Estava Aqui, que eu acho que é um desenvolvimento, não trata exatamente sobre sindicalismo, mas se trata do que a gente falou sobre a precarização do trabalho, ou seja, o que é você ser o empreendedor de você mesmo nesse mundo, o que é esse papo aí de empreendedorismo. Tá nesse filme, vai lá que você vai ver o que é. E aí tem também um filme antigão, clássico, do Mario Monicelli, que se chama Os Companheiros, de 1963. Belíssimo esse filme, cara. Vai lá, você não vai se arrepender. Eu não gosto de clássico. Puta, cara, vai que você não vai se arrepender. É um filme muito legal com o Marcello Mastroianni, galã da época. Grande, pô. E aí tem também dos Irmãos Dardenne, de 2014, filme belga, que se chama 2 Dias, Uma Noite, que é bem legal. Ele trata do que é você ter que se virar individualmente, né? A atriz principal lá passa um perrengue do que é ter que se virar sem sindicato, tendo que negociar diretamente com o patrão. Então, assim, a correlação de forças fica bastante clara ali. Um filme bastante interessante, bastante tocante, eu recomendo. Livros, gente, livros. Quem quiser se aprofundar, o clássico é o Alambir, se chama Da Grande Noite à Alternativa, o movimento operário europeu em crise. Ou seja, ele é bastante centrado no movimento sindical europeu, e um grande crítico, inclusive, do movimento sindical que na Europa foi bastante pautado pela social-democracia. Eu acho que é uma visão bastante interessante. E aí, para movimento operário,
sindicalismo no Brasil, tem um livro que se chama Além da Fábrica, do Marco Aurélio Santana e José Ricardo Ramalho, são os editores. Além da Fábrica, Trabalhadores, Sindicatos e a Nova Questão Social. Que aí, esse livro, ele é do início dos anos 2000, de 2003, então ele não vai, assim, tratar da uberização, né? Mas ele trata bastante do que a gente meio que discutiu, assim, faz o resgate histórico e depois, no final, ele fala quais são, o que ele entende, o que são os novos rumos para o sindicalismo. E é uma coisa legal porque ele trata bastante da situação do Brasil. Então, é um livro interessante. E sobre uberização, gente, tem os trabalhos da professora Ludmila Abílio, que eu recomendo vocês procurarem no YouTube, Ludmila Abílio, Ludmila Kostek Abílio. Tem palestras dela, ela é uma grande estudiosa sobre a questão da uberização. Papers dela também são fáceis de ler, embora sejam trabalhos científicos, eu acho que é bastante acessível e é bastante interessante. Então, para mim, as recomendações, eu acho que é isso. Muito bom. Maravilha. André? Eu vou lá. Minha primeira pergunta foi sobre por que todo filme de mafioso tinha a ver com sindicato, enfim. E aí eu vou recomendar. Cara, assistam o filme O Irlandês, tá na Netflix, do Martin Scorsese, que fala, dentre outras coisas, enfim. E é o seguinte, vão no banheiro antes e assistam sem parar. São 3 horas, né? Porra, melhor em casa do que no cinema. Assista, é legal, excelente, é um puta filme. Eu assisti numas 4 sentadas, cara. Não, mas é isso mesmo. Queria massagem, mas assista até o fim. Quem quiser, vale a pena. E fala dele, Jimmy Hoffa, porque o Jimmy Hoffa, cara, o Jimmy Hoffa aparece em Saturday Night Live, comédia do Seinfeld sobre isso, sobre o desaparecimento dele, enfim. É interessante ver isso. Outro sobre sindicatos relacionados à máfia. Sopranos, e aí são 6 temporadas de Sopranos, é uma delícia assistir. E tem um lance do sindicato, não é o protagonismo, o sindicato, mas é de novo. E aí vocês usem o seu poder de crítica, as referências que vocês têm pra pensar sobre isso. E o último, pra mim, é uma série inglesa chamada Peaky Blinders, que também é sobre um grupo, uma família de poderosos, ciganos poderosos lá, que quando eles queriam fazer a diferença, eles usavam o sindicato. Até o momento que eles ficaram tão poderosos que eles precisavam ser contra o sindicato. E aí foi uma puta treta, é foda, é gostoso. É isso. Fala, Januzzi. Bom, vamos lá. Eu vou botar no site do Kina o link para 3 artigos. São artigos bem curtinhos, mas que eles relacionam assim, ficção científica e fantasia com relações de trabalho, tá? Então são 3 artigos fáceis de ler, bem rapidinhos. É que os nomes são enormes, então eu só vou... Tá no site, entra lá que eu vou colocar. Fora isso, eu vou recomendar uma música que chama Hecatombe Genocida. Música nova. Hecatombe Genocida. Isso. Tá ótimo, né? O nome Light. Essa banda Revolta é um power group aí, que quem canta, inclusive, é a voz principal, o João Gordo. Escutem lá no YouTube, tá fácil. Vai fazer muito sentido o que a gente tá conversando aqui hoje. E finalmente alguns filmes também. Eu acho que o primeiro, assim, que é um filme clássico, que é o Tempos Modernos, do Chaplin, de 36. Isso eu acho que todo mundo viu. Outro filme é o Germinal, né? Eu não sei exatamente como é que é a pronúncia correta disso, de 93. Germinal. Isso, então. Esse é verdade. Tem esse também, Thiago. Esse é muito bom. Que é baseado no livro do Émile Zola, né? Que é bem interessante esse filme. Émile Zola. Porra, eu não sei falar francês, velho. Não foda-se. Eu vou recomendar também um curta que chama Dias de Greve, de 2009. Ele é curtinho, tem 24 minutos. É do Adley Queiroz, que se passa ali nos arredores de Brasília. É bem interessante. Eu vou botar o link que eu achei, que é o curta inteiro, mas por alguma razão eu só achei um link que tem audiodescrição.
Então tá meio estranho pra ver, mas rapidinho, então é de boa. Fora isso, Indústria Americana, American Factory, que é um documentário de 2019 do Netflix. É bem interessante. E por último, eu acho que esse filme aqui eu achei interessante que ninguém falou nele. Robocop. Como assim? Não, repete aí que aqui cortou. Robocop é isso, velho. Robocop é isso. Vocês lembram Cara, tem tudo a... Agora você vai ter que explicar. Não, vocês lembram da história do Robocop? Sensacional. Levemente, cara. Eu lembro. A polícia em Chicago, Detroit, né? Detroit. Ela foi terceirizada, né? Então a OCP que cuida da polícia, que é uma corporação. E aí ela começa a sabotar a polícia, assim, ela deliberadamente corta recursos, piora as condições de trabalho, e aí a polícia entra em greve. Porque como eles não são mais funcionários públicos essenciais, eles podem entrar em greve. Eles têm direito à greve. E aí ela usa isso como um motivo de meter o Robocop no meio pra fazer os desígnios dela. Sacou? Então acho que tem tudo a ver. Caralho, eu pensei, porra, ninguém falou do Robocop, sério mesmo. Putz, eu não lembrei, mas é uma boa lembrança. Pô, o Robocop é foda, velho. Mais uma coisa aí, ô Thiago. Só isso. Vai ser por último, mas eu vou te quebrar as pernas. Tá? Vamos ver. Então, bom, hoje vou ser bem eclético. A minha primeira recomendação é um livro que foi um socialista americano, chama Upton Sinclair. Primeira metade do século XX ele foi bastante influente, e ele escreveu esse livro chamado The Jungle. O livro foi extremamente influente, não pelas razões que o Upton Sinclair queria, tá? Ele descreve a indústria de carne lá de Chicago, né, de enlatar carne. Ele estava querendo fazer aquilo uma propaganda de socialismo. Lembra? É 1905 o livro, tá? Então não é União Soviética nem nada. E ele descrevia a situação de trabalho, né, nessa indústria aí de enlatados de carne lá em Chicago. Sabe aquele filme de faroeste que tinha lá todo o pessoal levando gado lá? Então o gado acabava em Chicago e era enlatado e vendido pro resto do mundo. E assim, o que ele descreve assim, é uma família imigrante chegando nos Estados Unidos, tentando fazer as coisas só se fodendo. E se fodendo assim, espectralmente. Tudo que os caras fazem são enganados o tempo todo, só se fode, trabalha em condições péssimas. Foi um show de horror. Foi extremamente influente porque, por causa desse livro, eles criaram regras para qualidade de comida. Porque literalmente você estava comendo merda antes disso. Bom, aí eu vou fazer um documentário. Merda que evoluiu pra coliformes fecais, tá? Sei lá, não era só hoje a gente... Não, mas era merda, porque era merda, não era só coliformes fecais. Era merda mesmo, tá? Bom, a segunda recomendação hoje vai ser um documentário de 2009, de um diretor chamado Valentim Figueires. O nome do documentário chama Vivir de Pie, Las Guerras de Cipriano Mera. Viver em pé. As Guerras de Cipriano Mera. Cipriano Mera foi um anarco-sindicalista espanhol, que foi um combatente importante na Guerra Civil Espanhola, né? Na minha opinião, o único militar competente da República. Ele é o cara que nasceu miserável. É meio que a biografia dele, o documentário. Analfabeto, toda aquela coisa, anarco-sindicalista radical, né? E aí depois que acabou a guerra foi preso, foi condenado à morte, aí comutaram a sentença dele, se exilou lá, né, na França, e aí era um pedreiro, trabalhou até o final da vida como pedreiro, figura fantástica. Eu ia recomendar o filme Pão e Rosas, mas aí eu vou recomendar um outro filme que vou deixar pro final porque é melhor. Tá, seguindo a minha tradição, eu vou recomendar um lugar para vocês visitarem. É um lugar que agora não dá pra fazer. Essa bosta dessa pandemia, tá tudo fechado. É um lugar que chama A Casa do Povo. Fica lá no Bom Retiro. Eu vou só ler o que tá lá no site dos caras. O espaço nasceu de um desejo duplo: homenagear os que morreram nos campos de concentração nazistas e criar um espaço que reunisse as mais variadas associações que tinham nascido aqui, na luta internacional contra o fascismo, visando assim dar continuidade à cultura judaica, laica e humanista que o nazifascismo tentou silenciar na Europa. É um centro cultural judaico aqui em São Paulo, que ele foi inaugurado em 1953, sobreviveu aí muito tempo fazendo muita coisa, e é lógico, como todo esse tipo de coisa começou a decair nos anos 80, né? E nos últimos 15, 20 anos eles começaram a recuperar como centro cultural alternativo. Quando está aberto, tem várias atividades interessantíssimas, né, de tudo quanto é tipo, é muito legal, eu recomendo pra todo mundo. Viu, Priscila? Você que gosta dessa parte de roupa, não sei o que, eles tinham, quando estavam aberto ainda, né, antes da pandemia, eles tinham uma oficina de moda. Então, nossa, legal. Então tinha assim, tinha gente assim, aí eu não manjo disso, né, mas pessoal importante da moda de São Paulo que mostrava pras pessoas, pra criança, principalmente, como fazer as coisas. E tinha máquinas, tudo infraestrutura pra fazer o negócio. Vou recomendar dois cantores que eu adoro. Eu nunca tinha recomendado música, mas agora eu vou fazer.
dois caras que eu gosto muito. Um mais antigo, que é o Woody Guthrie. Sou pessoal música folk americana, mas de um aspecto mais de esquerda. Então o Woody Guthrie ele tem várias músicas sobre sindicatos, lutas. Inclusive tem uma música dele que ele nunca publicou, mas agora, depois que ele morreu, saiu, que chama Old Man Trump, que é sobre o pai do Trump, que era um tremendo filho da puta. O Woody Guthrie, ele morava num apartamento, num cortiço que era do pai do Trump. E aí ele foi expulso de lá. Então assim, e outro cara que começou a carreira dele com o Woody Guthrie e morreu agora faz pouco tempo, né, em 2014, chama Pete Seeger. Ele toca o banjo, cantor maravilhoso. Finalmente o filme, que graças a Priscila e ao Thiago, né, é um filme do Stallone, certo? Foi o primeiro filme que ele fez depois do Rock, de 78, chama Fist, onde o Stallone faz o papel do cara do sindicato. Putz, o filme é bom. O filme é bom, cara. O filme é bom. É o melhor filme do Stallone. Stallone sempre volta pra gente. Não, Stallone é Stallone, né? O Stallone, cara, eu acho que é o ator favorito da Kina. Né? Ator favorito da Kina. Se algum dia a gente ficar famoso e rico, puder contratar um ator pra fazer uma propaganda da Kina no mundo, vai ser Stallone. Convida, a gente paga pro cara vir. Vai ser Stallone. Porque ele não precisa nem saber português, né? Não vai conseguir pronunciar direito, entendeu? Então. Caguei. E lembrando, pessoal, KinaNoMundo.live, senhores, todas as indicações estão lá. Mais alguma coisa? Priscila, mais alguma coisa? É isso, gente. Eu tô à disposição, adorei participar do programa. Bom, então eu acho, vamos ficar por aí mesmo, né? Obrigado aí pelo teu tempo aí, viu, Priscila? Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Estou à disposição, pode chamar para tomar uma cerveja. Priscila, brigadão, viu? Agradeço a paciência de todo mundo envolvido. Imagina, pessoal. Adorei. Porra, foda. Adoramos também. Adorei o programa de ficção científica. Foi fantástico. Obrigado, galera. Valeu. Falou. Tchau, pessoal.